Dia, quarto ano, novamente. Agora vamos para o conteúdo de história. Hoje vamos continuar falando sobre as características dos indígenas, sobre a alimentação. A leitura será feita nas páginas 90 e 91 e os exercícios das páginas 92 e 94. Vamos lá. Página 90, alimentação indígena. A alimentação indígena é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, frutos, sementes e raízes. Como os indígenas não consomem produtos industrializados, ficam livres dos efeitos nocivos dos conservantes, corantes artificiais, realçantes de sabor e de outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos pratos, dentre elas pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar e assar. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos: cerâmica, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, potes com água, etc. Então, gente, a alimentação dos índios, vocês sabem que é muito natural, porque eles caçam e pescam e dão muito valor a tudo que vem da natureza. Então, a alimentação deles é muito natural e livre dos conservantes e dos corantes que nós temos acesso. 91. É importante dizer que o componente mais importante da alimentação indígena é uma raiz, a mandioca. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, sobre o que aconteceu na viagem, há um trecho relatando que não se compreendia como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam o trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece energia para os indígenas, né? Porque o trigo ele fortalece. Só que os portugueses ficaram intrigados se eles não tinham acesso ao trigo, como eles eram tão fortes. No caso, eles eram fortes por causa da mandioca. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as frutas, os legumes, as raízes dos peixes, as carnes de animais, alguns cereais e as castanhas. Os pratos típicos são tapioca, pipoca, beiju, milho e peixe assado. Agora eu vou explicar as atividades, tá? 92, número 1. Da relação das palavras abaixo, identifique as que fazem parte de alimentação dos indígenas, sublinhando-as. Você vai sublinhar todas aquelas que forem relacionadas à alimentação dos indígenas. 2. Vá à cozinha de sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígena. Você vai lá e vai ver o que tem de utensílio lá. É colher de pau, tudo que os indígenas usavam. E os alimentos, quais são? Escreve aí. 3. Relacione as palavras dos quadrinhos com as palavras dos balões e forme frases completas. Você terá de acrescentar novas palavras. Tem utensílios e colher de pau. Vou fazer uma frase com utensílios e colher de pau, entendeu? Página 93. 4. De acordo com o texto sobre a alimentação indígena lido nas páginas 90 e 91, responda ao que se pede. A. Qual é o componente mais importante da alimentação indígena? B. O que a mandioca fornece aos indígenas? C. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas ao enviar a carta ao rei de Portugal? 5. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos feitos pelas mulheres indígenas. E 94. 6. Complete as lacunas das frases. Vocês têm aí 4 palavras, vocês vão completar as frases. 7. Responda ao que se pede. A. Como os indígenas obtêm sua alimentação? B. O que os indígenas plantam? E C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? 8. Escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Façam que a correção já vai. Beijinhos!